E se eu te dissesse que um homem comum teve uma visão tão poderosa que mudou completamente o rumo da sua vida? E pode mudar a sua também. A história de Isaías não começa com glória. Começa com um cenário que talvez você reconheça. Um tempo de confusão, de aparência espiritual, mas vazio por dentro. Um povo que ainda falava de Deus, mas já não vivia como se ele fosse real. E isso não está tão distante da nossa realidade hoje. Quantas vezes as pessoas dizem que têm fé, mas vivem como se estivessem sozinhas? Quantas vezes você mesmo já tentou seguir em frente, carregando dúvidas, medos e um peso que ninguém vê? A verdade é que existe um tipo de cansaço que não é físico, é espiritual. É aquele momento em que você não sabe mais se está no caminho certo, se Deus ainda está ouvindo, ou se tudo virou apenas rotina. E é exatamente nesse tipo de cenário que Isaías aparece. Mas antes de se tornar um dos maiores profetas da Bíblia, ele era apenas alguém inserido nesse mesmo ambiente, alguém que viu que estava errado, que sentiu o peso da situação, mas que ainda não tinha experimentado uma transformação real. Porque existe uma diferença muito grande entre conhecer sobre Deus e realmente ter um encontro com Ele. E é aqui que tudo começa a mudar. Porque a história de Isaías não é sobre religião, não é sobre tradição, é sobre o encontro. Um momento tão intenso, tão profundo, que quebra qualquer estrutura que você acha que tem. Um momento que não só revela quem Deus é, mas revela quem você realmente é. E talvez seja exatamente isso que está faltando para muita gente hoje. Não mais informação, não mais conteúdo, mas um encontro real. Porque quando isso acontece, não tem como continuar sendo o mesmo. Isaías não estava preparado para o que ia ver. Ele não estava esperando por aquilo. E talvez esse seja o ponto mais importante de todos. Deus não aparece só quando você está pronto. Ele aparece quando você precisa. E o que Isaías viu não foi algo simples. Não foi algo confortável. Foi algo que expôs tudo. Seus pensamentos, suas falhas, sua realidade. E naquele momento, tudo que ele achava que era suficiente deixou de ser. Porque diante do que ele viu, ele percebeu algo que a maioria das pessoas tenta evitar a vida inteira: a própria verdade. E isso é desconfortável, mas também é o começo de algo muito maior. Porque antes de Deus usar alguém, Ele transforma antes de existir propósito. Existe confronto antes da voz. Existe silêncio. E antes da mudança, existe um momento em que tudo dentro de você precisa ser quebrado. Isaías estava prestes a viver exatamente isso. Um momento que não só mudaria a história dele, mas impactaria gerações. E talvez esse momento esteja mais próximo de você. E se, de alguma forma, você já se identificou com isso, com esse vazio, com essa dúvida silenciosa, com essa sensação de estar vivendo algo por fora, mas sentindo outra coisa por dentro.
Então talvez esse vídeo não tenha aparecido por acaso para você. Porque a história de Isaías não é só sobre um profeta do passado. É sobre momentos que todos nós enfrentamos em algum ponto da vida. Momentos em que tudo parece confuso, em que a fé fica em silêncio, em que a gente começa a se perguntar se Deus ainda está ali. E é por isso que eu quero te pedir algo simples, mas muito importante. Se esse tipo de conteúdo fala com você, se de alguma forma isso te toca, já deixa o seu like aqui no vídeo. Pode parecer algo pequeno, mas isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que também estão precisando ouvir isso hoje. E eu quero te ouvir também. Comenta aqui embaixo. Você já se sentiu assim alguma vez? Já teve um momento em que parecia que estava tudo fora do lugar por dentro? Porque quando você comenta, você não só participa, você também ajuda a criar uma conexão com outras pessoas que estão passando pelo mesmo. E se você quer mais conteúdos assim, histórias bíblicas contadas de forma profunda que realmente fazem você refletir e sentir, já se inscreve no canal. Porque o que vem a seguir na história de Isaías não é comum. É o tipo de momento que muda tudo. E a partir daqui, as coisas começam a ficar ainda mais intensas. Agora, para você entender o que Isaías viveu, você precisa enxergar o cenário em que ele estava inserido. Porque a transformação que estava prestes a acontecer não surgiu do nada. Ela nasceu no meio de um ambiente que por fora parecia estável, mas por dentro estava completamente comprometido. Israel vivia um momento delicado e não era apenas uma crise política ou social. Era algo mais profundo. Era uma crise espiritual. O povo ainda mantinha tradições, ainda falava de Deus, ainda frequentava os lugares de adoração. Mas o coração já não estava mais lá. E isso é perigoso. Porque quando a fé vira apenas hábito, ela perde a força. As pessoas continuavam vivendo suas rotinas, oferecendo sacrifícios, seguindo rituais. Mas tudo isso já não tinha mais o mesmo peso. Era como se Deus estivesse presente na teoria, mas ausente na prática. E talvez você já tenha sentido isso em algum momento da sua vida. Aquele momento em que você até tenta manter uma conexão com Deus, mas algo parece desconectado por dentro. Você ora, mas não sente. Você escuta, mas não absorve. Você continua, mas sem saber exatamente por quê. Era exatamente esse o clima da época. Enquanto isso acontecia, a corrupção espiritual começava a crescer silenciosamente. Os líderes que deveriam guiar o povo já não estavam mais comprometidos com a verdade. Muitos estavam mais preocupados com poder, influência e aparência do que com a presença de Deus. E o povo seguia o exemplo. Porque quando a liderança se perde, o povo se confunde. E isso cria um ciclo. Um ciclo onde o erro vai sendo normalizado, onde o errado começa a parecer aceitável e onde a verdade vai sendo deixada de lado aos poucos sem que ninguém perceba de imediato. Mas Deus percebe, sempre percebe. E é aqui que a história começa a ficar mais intensa. Porque Deus não ignora esse tipo de situação, Ele não fecha os olhos, Ele não simplesmente deixa passar. Existe um momento em que Ele decide intervir, não para destruir, mas para corrigir, não para condenar, mas para chamar de volta. Isaías estava exatamente no meio disso. Ele não era alguém distante da realidade, ele via tudo acontecendo. Ele sentia o peso daquele ambiente, ele sabia que algo estava errado, mesmo que não soubesse exatamente como lidar com aquilo. E isso cria um tipo de conflito interno muito forte, porque perceber que algo está errado, mas não saber o que fazer, gera inquietação, gera desconforto, gera uma sensação de que algo precisa mudar, mas ainda não está claro como. E é nesse tipo de ambiente que Deus costuma agir. Não no lugar perfeito, não no cenário ideal, mas no meio do caos. Porque é no caos que a necessidade se torna evidente. E quando a necessidade fica clara, o coração começa a se abrir.
E talvez você esteja exatamente aí agora, vivendo uma fase em que muita coisa não faz sentido, em que você olha ao redor e percebe que algo está fora do lugar, em que você sente que existe mais, mas ainda não sabe exatamente o que. E é exatamente nesse ponto que Deus começa a se revelar de uma forma diferente. Não através de rotina, não através de costume, mas através de algo que rompe completamente com o padrão. Porque o que Isaías estava prestes a viver não era algo comum, não era mais uma experiência religiosa, era um encontro. E esse encontro não só revelaria quem Deus é, mas também revelaria quem Isaías realmente era. E quando isso acontece, não tem como voltar atrás. Existe algo muito perigoso que acontece de forma silenciosa. Não é algo que explode de repente, não é algo que chega fazendo barulho. É algo que vai crescendo aos poucos, até dominar tudo. O problema de Israel não era falta de religião, era falta de verdade. Eles sabiam que era certo, eles conheciam a palavra de Deus. Eles tinham história, tinham ensino, tinham base, mas escolheram ignorar. E esse é o ponto mais crítico de todos, porque não é sobre não saber, é sobre saber e mesmo assim não viver. E isso começa de forma sutil. Pequenas escolhas, pequenas concessões, pequenos desvios. Nada que pareça grave no começo, nada que pareça urgente, mas com o tempo, isso vai se acumulando. E quando você percebe, já não é mais pequeno, já virou padrão. E o que antes incomodava agora parece normal. E esse era exatamente o cenário. A injustiça estava crescendo, a corrupção estava se espalhando, a verdade estava sendo deixada de lado. Mas o mais assustador não era isso. Era o silêncio. Ninguém falava, ninguém confrontava, ninguém se posicionava, porque é mais fácil se adaptar do que se levantar. E talvez você já tenha vivido isso. Saber que algo está errado, mas ficar quieto. Sentir que precisa mudar, mas adiar. Perceber que algo precisa ser corrigido, mas ignorar. E isso não acontece só naquela época. Acontece hoje, dentro de casas, dentro de igrejas, dentro de pessoas. Uma vida por fora ajustada, mas por dentro desorganizada. E isso cria um peso que não aparece, mas é sentido. Uma inquietação constante. Porque lá no fundo a consciência não se cala. Ela continua falando. Isaías estava vivendo exatamente isso. Ele via tudo, ele sentia tudo, mas ainda não tinha sido confrontado diretamente. E existe uma diferença muito grande entre ver o erro e ser confrontado por Deus. Porque quando Deus confronta, não dá mais para ignorar, não dá mais para fingir, não dá mais para adiar. E é isso que está prestes a acontecer. Porque Deus não ia deixar aquilo continuar. Não daquele jeito, não naquele nível. E quando Deus decide agir, Ele não começa pelo sistema. Ele começa pela pessoa. Porque antes de transformar uma nação, Ele transforma alguém. E essa pessoa era Isaías. Mas o que ele estava prestes a viver não era confortável, não era leve, era um tipo de encontro que expõe tudo, que revela tudo, que quebra qualquer máscara. E quando isso acontece, não tem como sair igual. Se isso já fez sentido para você, comenta aqui. Deus está falando comigo. Porque o que vem agora não é só intenso, é transformador. Existe uma ideia que muita gente tem, que precisa ser quebrada. A ideia de que Deus só usa pessoas perfeitas. Porque quando a gente olha para grandes nomes da Bíblia, como Isaías, é fácil pensar que ele já era forte, preparado, diferente. Mas não era assim. Isaías não começou como um grande profeta. Ele começou como alguém comum.
alguém inserido no mesmo ambiente confuso, alguém que via os problemas, alguém que sentia o peso da situação, mas que ainda não tinha sido transformado, e isso muda tudo, porque aproxima. Mostra que essa história não é sobre alguém inalcançável, é sobre alguém real, com dúvidas, com limitações, com conflitos internos. E talvez isso te represente mais do que você imagina. Porque a verdade é que a maioria das pessoas não se sente pronta, não se sente suficiente. Sempre parece que falta algo, falta preparo, falta coragem, falta confiança. E muitas vezes isso vira uma desculpa silenciosa. Não sou bom o suficiente, não estou pronto ainda. Deus não usaria alguém como eu. Isaías provavelmente pensava algo parecido, porque ele vivia no meio de um povo que estava errado, e ninguém passa por um ambiente assim, sem ser afetado. Isso é importante entender, porque o ambiente influencia, as conversas influenciam, as escolhas influenciam, as pessoas ao redor influenciam. E aos poucos, isso vai moldando a forma de pensar, a forma de agir, a forma de enxergar a vida. E quando você percebe, já não está mais tão sensível como antes, já não reage da mesma forma, já não se incomoda como deveria. E isso acontece sem perceber. Isaías estava ali, no meio disso tudo, sem destaque, sem palco, sem reconhecimento. Só mais uma pessoa, vivendo naquele cenário. Mas Deus viu algo diferente. E isso é poderoso, porque Deus não escolhe baseado na aparência. Ele escolhe baseado no que ninguém vê, no coração, na disposição, na sensibilidade. E mesmo que Isaías ainda não tivesse vivido um grande encontro, já existia algo dentro dele, uma inquietação, uma percepção, uma consciência de que algo não estava certo. E isso é o primeiro sinal, porque antes de Deus usar alguém, ele começa despertando. E esse despertar não é confortável. Ele incomoda, ele confronta, ele tira da zona de conforto. E talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação de que precisa mudar algo, mesmo sem saber exatamente o que. Aquela inquietação que não te deixa em paz. Aquela percepção de que existe mais do que você está vivendo agora. E é exatamente aí que tudo começa. Porque quando essa inquietação aparece, é sinal de que algo está sendo preparado. Isaías estava exatamente nesse ponto, sem saber que o momento mais marcante da vida dele estava prestes a acontecer. Um momento que não ia só mudar o que ele fazia, mas quem ele era. Se isso fez sentido para você, comenta aqui. Eu quero mudar. Porque o que Isaías está prestes a ver agora não é comum. É algo que poucos tiveram coragem de encarar. E quando isso acontece, não existe volta. Chega um momento em que tudo para. Não porque o mundo lá fora mudou, mas porque algo dentro está prestes a ser confrontado. Isaías não estava procurando por aquilo. Ele não acordou naquele dia esperando uma experiência sobrenatural. Não estava preparado, não estava planejando, mas Deus decidiu se revelar. E quando Deus decide se revelar, não é superficial, não é leve, não é algo que você simplesmente observa e continua igual. É algo que invade, que expõe, que transforma. E Isaías começa a ver algo que foge completamente do natural. Ele vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Aquele não era um cenário comum, não era uma visão qualquer. Era algo que ultrapassava qualquer referência humana. Majestade, glória, autoridade. E o ambiente ao redor refletia isso. O templo estava cheio, mas não era um cheio comum. Era presença. Uma presença tão intensa que não deixava espaço para distração. E então, ele vê os serafins, seres que estavam ali, não para aparecer, mas para servir. E
E o que eles faziam é o que muda tudo. Eles declaravam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Não uma vez, não como repetição vazia, mas como reconhecimento, porque diante de Deus não existe comparação. E naquele momento, Isaías não está mais olhando para o mundo, ele está diante da verdade. E quando você vê a verdade, você não consegue mais se enganar. E algo acontece, o ambiente reage, as estruturas se movem, as bases tremem, porque a presença de Deus não é algo que passa despercebido. Ela impacta tudo e principalmente quem está ali. Isaías está. Ele não está assistindo de longe, ele está dentro, vivendo aquilo, e esse é o ponto mais importante. Porque não é sobre ver Deus, é sobre ser exposto diante dele naquele instante. Tudo muda. A forma como Isaías se via quebra. Porque até aquele momento, ele vivia no mesmo padrão do ambiente. Mas agora, não tem mais como comparar. Não tem mais como relativizar. Não tem mais como justificar. Porque quando você vê quem Deus é, você entende quem você não é. E esse tipo de entendimento não é confortável, mas é necessário, porque é aqui que começa a verdadeira transformação. Isaías ainda não sabia, mas aquele momento não era o fim de algo, era o começo de tudo. Diante de tudo aquilo, Isaías não reage como alguém impressionado. Ele não celebra, ele não se empolga, ele se quebra. Porque quando a presença de Deus é real, ela não exalta o ego. Ela revela a verdade, e a verdade nem sempre é confortável naquele momento. Isaías não olha mais para o cenário, ele olha para dentro, e o que ele vê não é bonito, não é digno, não é suficiente. Então ele diz algo que marca esse momento: ai de mim, estou perdido. Isso não é só uma frase, é um reconhecimento profundo de que ele não era aquilo que talvez pensava ser. Porque até aquele momento, Isaías vivia dentro de um padrão comum, comparando-se com outras pessoas, observando o ambiente, vivendo dentro de uma realidade relativa. Mas agora, não existe mais comparação. Porque quando você se vê diante da santidade de Deus, tudo muda de escala. O que parecia certo já não parece mais. O que parecia suficiente já não é mais. E isso gera um impacto muito forte, porque é nesse momento que a pessoa percebe que não é sobre aparência, não é sobre comportamento externo, não é sobre tentar parecer melhor, é sobre condição, é sobre essência. Isaías continua: sou um homem de lábios impuros, e ele não para nele mesmo, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Isso é muito profundo, porque mostra que ele reconhece duas coisas: quem ele era e onde ele estava. Ele entende que não foi apenas influenciado, mas também participou. E isso quebra qualquer ilusão, porque é fácil apontar o erro ao redor, mas é difícil reconhecer o erro dentro. Isaías faz isso sem desculpa, sem justificativa, sem tentar amenizar. Ele se expõe, e isso é raro, porque a maioria das pessoas evita esse momento, evita esse tipo de confronto, prefere continuar na superfície, prefere não olhar tão fundo. Mas Isaías não teve escolha, porque quando Deus se revela de verdade, não dá para fugir, não dá para ignorar, não dá para continuar igual. E esse é o ponto onde muitos param, porque esse momento dói, é desconfortável, é pesado, mas ao mesmo tempo é necessário. Porque antes de qualquer mudança real, existe confronto. Antes de qualquer propósito, existe reconhecimento. Antes de qualquer transformação, existe quebrantamento. Isaías está exatamente nesse ponto,
sem máscara, sem defesa, sem argumentos, só verdade. E é nesse lugar que algo começa a acontecer. Não vindo dele, mas vindo de Deus. Porque quando alguém se coloca nesse lugar, a resposta não é rejeição, é intervenção. E o que está prestes a acontecer agora vai mudar completamente o rumo da história. Depois daquele reconhecimento, depois daquele momento de quebrantamento, algo acontece. Não parte de Isaías, parte de Deus. E isso é essencial entender, porque a transformação real não começa no esforço humano, começa na intervenção divina. Isaías estava ali, sem força para mudar, sem condição de se limpar, sem capacidade de resolver aquilo sozinho. E é exatamente nesse ponto que Deus age. Um dos serafins se move. Ele não vai até Isaías por iniciativa própria, ele vai porque foi enviado. E isso mostra algo poderoso. Deus não ignora quem se rende, ele responde. O serafim pega uma brasa viva, não com as mãos, mas com uma tenaz. E isso não é um detalhe à toa, aquela brasa vinha do altar. O altar representava sacrifício, representava entrega, representava aquilo que era oferecido a Deus. E agora, aquilo que estava no altar vai até Isaías. E o que acontece a seguir é intenso. O serafim toca os lábios de Isaías, não de forma simbólica apenas, mas com propósito. Porque os lábios representam fala, representam expressão, representam aquilo que sai de dentro. Isaías tinha acabado de reconhecer que seus lábios eram impuros, e agora é exatamente ali que Deus toca. Isso não é coincidência, é a direção. Porque Deus não trata superficialmente, ele trata na raiz. Ele vai direto no ponto e ao tocar, vem a declaração. A tua culpa foi removida e o teu pecado foi perdoado. Isso muda tudo, porque Isaías não se limpou, ele foi limpo. Ele não conquistou aquilo, ele recebeu. E isso quebra uma lógica comum, a ideia de que precisamos primeiro nos consertar, para depois sermos usados. Mas aqui acontece o contrário. Deus purifica, e então prepara. E aquele toque não foi apenas sobre perdão, foi sobre transformação. Porque a partir dali, Isaías já não era o mesmo, não por fora, mas por dentro. E quando muda por dentro, tudo muda. A forma de pensar muda, a forma de ver muda, a forma de reagir muda. E isso prepara o caminho para o próximo passo. Porque Deus não transforma alguém sem propósito. E agora que Isaías foi tocado, algo está prestes a ser liberado. Não mais sobre quem ele era, mas sobre quem ele se tornaria. E o que vem a seguir não é leve, mas é definitivo. Depois da transformação, depois do toque, depois do perdão, o que normalmente se espera é facilidade. Mas não foi isso que aconteceu. Porque Deus não transforma alguém para viver algo confortável, ele transforma para cumprir um propósito. E então vem a voz, não direcionada apenas a Isaías, mas liberada naquele ambiente. A quem enviarei e quem irá por nós? Essa pergunta não é sobre falta de pessoas, é sobre disponibilidade. Porque Deus não procura perfeição, ele procura alguém disposto. E naquele momento, Isaías poderia ter ficado em silêncio, poderia ter pensado mais, poderia ter hesitado, mas algo dentro dele já tinha mudado. Porque quando alguém é tocado de verdade, a resposta muda. E então ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim.
Essa é uma das declarações mais fortes. Não tem garantia, não tem detalhes, não tem explicação. Só entrega, só disposição, só decisão. Mas é aqui que a expectativa é quebrada, porque o chamado de Isaías não era fácil, não era para ser aceito, não era para ser celebrado, era para ser rejeitado. E isso muda tudo, porque Deus responde: vai, mas o povo não vai ouvir. Agora pensa nisso, ser chamado para falar, sabendo que ninguém vai dar atenção, ser enviado para alertar, sabendo que vão ignorar, ser escolhido para uma missão, sem reconhecimento. Isso quebra qualquer ideia comum de propósito, porque muita gente associa propósito com sucesso, mas aqui, propósito está ligado à obediência. E isso exige algo muito mais profundo, exige constância, exige resistência, exige convicção, porque continuar sem retorno não é fácil. Isaías precisava entender isso desde o começo. A missão dele não seria medida por resultados visíveis, mas pela fidelidade. Isso muda a forma de enxergar tudo, porque nem sempre o impacto é imediato, nem sempre a resposta é rápida, nem sempre as pessoas entendem. Mas isso não invalida o chamado. E talvez essa seja uma das partes mais difíceis de aceitar, porque o ser humano gosta de ver resultado, gosta de resposta, gosta de confirmação. Mas Deus trabalha de outra forma, Ele trabalha em processos. Isaías estava sendo chamado para viver exatamente isso, um processo longo, um processo difícil, mas um processo necessário, porque a mensagem que ele carregava não era leve, era confrontadora, era direta, era impossível de ignorar. Mesmo que muitos tentassem agora, não tinha mais volta. Isaías não era mais só alguém que viu, ele era alguém que foi enviado. E isso muda tudo. A partir daquele momento, a vida de Isaías deixa de ser sobre o que ele sentiu e passa a ser sobre o que ele precisa fazer. E isso muda completamente o ritmo, porque uma coisa é viver um encontro, outra coisa é sustentar um chamado. Isaías agora carrega uma mensagem que não era popular, não era confortável, não era o tipo de palavra que as pessoas queriam ouvir. E isso cria um cenário difícil, porque falar o que as pessoas gostam é fácil, mas falar a verdade tem custo. Isaías começa a se levantar, não em um ambiente favorável, mas em meio a um povo resistente, um povo que já estava acostumado a ignorar, acostumado a viver do seu próprio jeito, acostumado a escolher o que queria ouvir e rejeitar o que confrontava. E isso não mudou com o tempo, porque até hoje muita gente prefere mensagens leves do que verdades que transformam. Isaías entra exatamente nesse cenário. Ele fala, mas não é recebido. Ele alerta, mas não é ouvido. Ele insiste, mas encontra resistência. E isso começa a pesar, porque viver uma missão assim exige mais do que coragem, exige constância, exige continuar. Mesmo quando não há resposta, exige permanecer. Mesmo quando tudo parece parado. E isso não é fácil, porque o silêncio do outro lado cansa. A ausência de reação desgasta. A falta de retorno desanima. Mas Isaías continua, não porque estava vendo resultados, mas porque sabia quem o enviou. E isso é o que sustenta. Porque quando a motivação está nas pessoas, ela acaba. Mas quando está em Deus, ela permanece. Isaías começa a viver isso na prática. Dias passam, mensagens continuam sendo entregues e o cenário parece o mesmo. Mas existe algo acontecendo que não é visível. Porque enquanto as pessoas ignoravam, a verdade estava sendo plantada. E isso é algo que nem sempre dá para medir. Porque nem tudo que Deus faz é imediato. Nem tudo que Ele constrói
é visível na hora. Mas isso não significa que não está acontecendo. Isaías precisava confiar nisso mesmo sem ver, mesmo sem sentir, mesmo sem retorno. E isso exige maturidade, exige fé, exige uma decisão constante de continuar. E talvez essa seja uma das partes mais difíceis da caminhada. Continuar quando não há resposta, persistir quando não há sinal, avançar quando tudo parece igual. Mas é exatamente nesse tipo de cenário que a fidelidade se torna real. Isaías estava vivendo isso, não como um momento isolado, mas como um estilo de vida. E isso molda, isso fortalece, isso transforma, porque ao longo do tempo, ele não só entregava a mensagem, ele se tornava a mensagem. E isso é profundo, porque quando alguém vive o que fala, não depende da reação dos outros, depende da verdade que carrega. Isaías já não estava mais preso ao resultado, ele estava alinhado ao propósito. Isso faz toda a diferença, porque propósito não muda com cenário, propósito não depende de aceitação, propósito permanece. Isaías continuou, mesmo em um mundo que não queria ouvir. E depois de tudo isso, de entender o cenário, de ver o confronto, de sentir o peso, de acompanhar a transformação, a pergunta que fica não é mais sobre Isaías, é sobre você. Porque essa história não é só sobre um profeta do passado, é sobre o que Deus ainda faz hoje. Sobre como Ele continua chamando, continua confrontando, continua transformando. E talvez, em algum momento desse vídeo, você sentiu algo diferente. Algo que não foi só informação, mas um toque. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Então eu quero te fazer um convite simples, mas muito importante. Se essa mensagem falou com você, se em algum momento você se identificou, se algo dentro de você foi despertado, se inscreve agora no canal, porque esse tipo de conteúdo não é só para assistir, é para viver. E aqui você vai encontrar mais mensagens assim, que vão te confrontar, te fortalecer e te direcionar. Agora eu quero que você faça algo também. Comenta aqui embaixo: eu quero um encontro real. Mas não comenta por comentar, comenta como uma decisão, como alguém que entendeu que não dá mais para viver no automático. E claro, se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, porque isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que também estão precisando disso hoje. Não para por aqui. Tem um próximo vídeo que já está aparecendo na sua tela agora, e se esse aqui falou com você, aquele vai falar ainda mais. Então clique e continua, porque a sua jornada não termina aqui.